Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estou muito alegre de estar com você mais este momento para estudo da Palavra de Deus. Estou prosseguindo nos estudos relacionados a tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Este conjunto de estudos que nós estamos tendo nas quartas-feiras é em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela editora Vida no ano de 1988. E hoje nós vamos estudar uma pessoa segundo o coração de Deus, Davi. É claro que a história de Davi é imensa, porque é um personagem ímpar nas mãos de Deus e na história de Israel e do Novo Testamento. Nosso objetivo nesta ocasião é justamente, em contraposição ao estudo anterior, que falava a respeito da obstinação de Saul, ver como é possível que uma pessoa tenha um coração aberto para o coração de Deus. Nós vamos começar, naturalmente, com a problemática levantada por Ogilvie. O espírito do texto é mais ou menos assim. O que dizer a respeito do mito de que o vigor humano ou a perfeição são condições para se experimentar o poder desafiador do Senhor? É verdade, tem muita gente que imagina que a pessoa precisa ser perfeita para alcançar a misericórdia divina, a orientação divina, o cuidado divino, mas é justamente o contrário. É justamente o contrário. Quando lemos Ogilvie, ele faz uma afirmação muito importante. Ele diz: a vida de Davi é um ingrediente essencial para a nossa compreensão do Senhor do impossível, porque nela percebemos o que Deus pode fazer com aqueles que a Ele se entregam como canais de seu poder e buscam o seu perdão nos fracassos. Vejam vocês que Davi, longe de ser um homem perfeito, longe de ser um homem potente, poderoso, Davi entregou-se durante a sua vida toda às mãos de Deus para enfrentar os seus dilemas como pessoa, como pastor de ovelhas, como soldado, como rei, como pai, como responsável por oferecer toda a estrutura necessária para o culto a Deus, como nós enxergamos no Antigo Testamento. A história de Davi também é muito importante porque há uma declaração bíblica. E Ogilvie insere essa declaração bíblica no meio do seu comentário, dizendo assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Achei a Davi, o filho de Jessé, disse o Senhor, um homem segundo o meu coração que fará a minha vontade. Esse espantoso elogio afirma que Deus tem um coração e que o segredo de nossa vida abundante é receber o seu coração nos nossos corações. É maravilhoso, então, pensar aqui, queridos irmãos, que nós vamos tratar de um homem que, sendo absolutamente falho, pequeno aos seus próprios olhos e aos olhos de Deus, todavia foi engrandecido pelo Senhor do impossível. Nós vamos examinar um pouco da sua história. Apenas colocar você a par do contexto. Vamos lá. A história de Davi se encontra entre 1 Samuel 16 e 1 Reis capítulo 2, com muito material paralelo em 1 Crônicas, do capítulo 2 ao capítulo 29. Não há outra pessoa com o nome de Davi na Bíblia. Embora a gente tenha repetição de nomes de várias pessoas na Bíblia, o caso de Davi não é o único, mas é muito próprio que ninguém mais
tenha esse nome inserido nas Escrituras. Dos salmos da Bíblia, 73 são atribuídos a ele por título. Isto quer dizer que ele e sua equipe de trabalho desenvolveram a poesia hebraica dos salmos e, sem dúvida alguma, ele é autor pessoal de alguns desses 73 salmos e outros são de sua equipe para os quais ele deu certamente a sua aprovação, sendo todos da mesma escola teológica. Vamos lá. O Novo Testamento também o cita, e o cita 58 vezes, inclusive se referindo a Jesus Cristo como filho de Davi. Há uma proposta muito interessante de Mateus capítulo 1, que nos mostra isso, que Jesus Cristo descende sim de Davi e é nascido na mesma cidade que Davi. Vamos então saber como é que nós vamos dividir o nosso estudo nesta ocasião. Vamos lá, eu separei 7 itens aqui. A unção para ser rei do povo de Deus, o pastor de ovelhas e o guerreiro Golias, o soldado e o rei de Israel, Saul, o rei Davi e a Arca da Aliança, o rei Davi, o templo e a promessa do descendente, o rei Davi e seus pecados, Davi e seu entendimento teológico sobre Deus. Há muita coisa escrita a respeito de Davi, mas nós vamos ter que fazer um panorama muito rápido acerca da vida dele e de como o Senhor do impossível trabalhou na sua trajetória de vida. O primeiro passo que a gente quer ver é o passo da unção de Davi para ser o rei do povo de Deus. Saul reinava, já fazia muito tempo, muitos anos que ele reinava, e possivelmente ele estava quase no fim do seu reinado já, quando Deus disse: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Eu quero que você vá à casa de Jessé e lá você unja o rapaz que eu vou te indicar. Samuel se foi com o propósito de sacrificar junto com a família de Jessé, e ele então recebeu o primeiro filho, que era um guerreiro. Os 3 primeiros filhos de Jessé se alistaram no exército de Saul. Tinham força, tinham estatura, tinham experiência de guerra, e naturalmente Samuel se viu preso a esses detalhes. E o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E o texto nos diz que Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel e nem pensou em Davi. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. É muito importante, queridos irmãos, nós observarmos então esta situação inicial. Davi não estava pensando em nada além de apacentar suas ovelhas. Jessé não contava com ele por ser ele o caçula da família.
Os seus irmãos, que eram guerreiros, não tinham o coração posto no Senhor, mas Davi tinha. E o que Deus olhou foi exatamente esta condição. Qual das pessoas eu quero? Eu quero as pessoas que tenham um coração que possa ser trabalhado, um coração que possa ser dominado pela minha presença. E deve ter sido um constrangimento muito grande na casa, naquele dia e depois daquele dia, justamente porque os seus irmãos testemunharam que foram rejeitados pelo Senhor, mas acolhido Davi, porque o seu coração estava rendido a Deus. E o que é encantador é que o Espírito do Senhor se apossou dele. Em segundo lugar, nós temos o pastor de ovelhas e o guerreiro Golias. Nós sabemos muito bem que Saul começou a passar mal. Por causa da ausência de Deus na sua vida, um espírito maligno tomava conta dele e o deixava amargurado, amedrontado, cabisbaixo, absolutamente nervoso, fora de controle mesmo. E ele foi aconselhado a buscar um harpista, uma pessoa que tocasse harpa e pudesse acalmá-lo. Esse foi o conselho dos conselheiros de Saul. Então, foi indicado um rapaz. Você pode saber quem é. Davi, que foi indicado para vir e tocar harpa. E a Bíblia nos conta que o fato dele estar ali e dele tocar, o que será que ele tocava? Será que ele tocava música popular? Na verdade, não. Ele deve ter tocado muitas canções que algumas talvez ele mesmo tenha feito. E o que a gente pode imaginar, porque a Bíblia não diz nada disso, é que essa forma de tratar o rei fazia bem. O que a Bíblia afirma é que Saul se acalmava, Saul voltava à integridade, ao raciocínio, voltava à capacidade de governar. E Davi foi tornado seu escudeiro, portanto, uma pessoa mais próxima, uma pessoa que era chamada na emergência e que socorria o rei no lado do seu mais íntimo problema, que era este sofrimento interior, esta ausência de Deus por causa do seu coração obstinado. Mas a Bíblia nos fala deste episódio de Golias. Nós sabemos que Golias é um homem muito alto, muito forte, o lutador dos filisteus, que se colocava à disposição do exército para que os inimigos ficassem intimidados e assim se evitava muita morte se ele ganhasse do oponente, não é? Mas no encontro dos dois, entre Davi e Golias, Davi ouviu do filisteu a seguinte frase: "Eu sou algum cão para vires a mim com paus?" E pelos seus deuses, diz a Bíblia, Golias amaldiçoou a Davi. Disse mais, Golias disse: "Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo." Bom, nós sabemos que Davi tinha ido ao acampamento pela ordem do pai. E ele tinha ficado absolutamente aborrecido com o fato de que Golias viesse e insultasse o exército de Israel dessa maneira. E ele disse: eu vou lutar contra Golias. Mas olha o que ele disse a Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: "Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." A ofensa não é contra Saul, a ofensa não é contra os israelitas, a ofensa é contra o Deus dos israelitas.
Como é que você avalia o coração de Davi em relação a Deus? Qual é a compreensão que você percebe que Davi tem a respeito da convivência com Deus? E continua o relato. Hoje mesmo, Davi diz a Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei. Olha só que ousadia de Davi. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu creio que essas palavras não vieram apenas de Davi, elas vieram do Senhor. Porque na convivência com o Senhor, e nós sabemos como Davi convivia, conversava com o Senhor por meio dos salmos que ele escreveu, nós podemos perceber que Deus foi dizendo, olha, fale isso, fale aquilo, diga isso, diga aquilo, porque é isso que vai acontecer. E quando Davi atira uma única pedra, meus irmãos, parece que aquela pedra nunca teve outra direção senão a testa de Golias. O ponto frágil de Golias, suficiente para atordoá-lo, fazê-lo cair. Davi conseguir, com a própria espada de Golias, cortar a cabeça dele. Então, Davi, antes de atirar a pedra, disse, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Quantas vezes nós passamos por crises, por dificuldades, e temos esse tipo de resposta para oferecer para as pessoas que nos pressionam. Quem está lutando a guerra na qual eu estou, não sou eu, mas é o Senhor. É aquele que vai adiante de mim, é aquele que usa de misericórdia para comigo, é aquele que me fortalece. Tudo aconteceu como Deus tinha mostrado a Davi, talvez. Não é? Como Davi tinha percebido a vontade de Deus. Tudo tinha acontecido. Golias morreu, Davi foi engrandecido perante os seus irmãos, perante o exército de Saul, perante Saul. Saul lhe deu riqueza, lhe deu uma das suas filhas. Enfim, Davi passou a ser uma pessoa imprescindível para Saul e se tornou um soldado de Saul. E aqui nós encontramos, então, esta convivência entre Davi e o rei de Israel, Saul, que não foi uma boa convivência. No início, houve um amor de Saul por Davi, mas, no decorrer do tempo, houve um ódio mortal. E nós temos visto uma série de pregações a respeito de Davi, e nós sabemos como a vida de Davi foi atribulada e como ela foi preservada, como ela foi abençoada neste convívio. Eu quero apenas trazer para a nossa reflexão aqui um trecho em que Davi e Abisai descem para o acampamento onde está Saul, cercado por Abner e seus soldados, dormindo. Abisai pergunta, está na hora de matar. Deus nos deu. Mas Davi respondeu a Abisai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, o Senhor, o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamo-nos.
Então eu tive chance, mas eu não fiz, porque eu temo ao Senhor. E ele então faz a seguinte declaração: pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Em outras palavras, Davi está mostrando aqui que a sua confiança não está no homem, a sua confiança não está nos poderosos, a sua confiança não está na sua arma. A sua confiança e a sua justiça estão centradas no Senhor, porque só assim o Senhor do impossível pode agir na vida das pessoas. Quando as pessoas estão entregues a Ele, quando as pessoas estão subordinadas a Ele, em total confiança da sua providência, em total confiança da sua bênção. É importante, então, nós vermos que no relacionamento com Saul, ele nunca guerreou contra Saul, ele sempre defendeu Israel dos inimigos. Ele sempre foi abençoado com a amizade de Jonatas. E ele nunca ofendeu Saul para Jonatas. E quando nós sabemos, toda a família morreu em batalha, houve chance, então, de Davi tratar com os irmãos de Saul, com os filhos de Saul, com a família de Saul, com os netos de Saul, e cuidar com todo carinho daquela gente, porque o seu coração estava posto no Senhor. Quem tinha que vingar alguma coisa do passado era o Senhor, não era ele. Vamos continuar. Mas Davi, então, se estabeleceu rei sobre Judá, e depois disso ele foi aceito pelas demais tribos de Israel. E então chegou o momento dele trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. É muito interessante a gente ver que esta Arca do Senhor, que continha as tábuas da lei desde o tempo de Moisés, se tornaram um símbolo importante da presença de Deus e que reforçava, assim, que o trono em Jerusalém estava sendo comandado pelo próprio Senhor. Mas Davi não tomou o cuidado necessário. Ele queria a arca em Jerusalém, mas a primeira experiência dele foi trágica. Dispôs-se Davi com todo o povo que tinha consigo para levarem de lá para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. E nós sabemos o que aconteceu. Os bois tropeçaram no caminho e Uzá faleceu. E Davi ficou atemorizado. Diz o texto bíblico: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então ele colocou a arca do Senhor na casa de alguém, diz a Escritura, e essa casa foi abençoada, ricamente abençoada pela presença da arca do Senhor ali. É muito interessante a gente ver isso. E foram contar para Davi, então, que a arca não tinha matado mais ninguém. Pelo contrário, a arca tinha abençoado a casa. E, meus queridos irmãos, então ele parte depois de 3 meses para uma nova tentativa de trazer a arca para Jerusalém. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Ele finalmente aprendeu a lição. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre.
E aí, ele se dirigindo aos levitas, disse: visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Isso significa, então, que, mais uma vez, nós percebemos que Davi teve que depositar o seu coração em confiança para a graça de Deus. E a Bíblia nos conta que a chegada da arca em Jerusalém foi uma festa tão grande que Davi dançava com todas as suas forças diante da arca do Senhor. Isso pareceu mal aos olhos de Mical, a sua esposa, filha de Saul, não é? E ela o repreendeu: você parecia um bastardo, você parecia um homem do mundo, você parecia uma pessoa absolutamente fora de si. Mas Davi respondeu o seguinte: perante o Senhor eu tenho me alegrado. E não importa que eu tenha feito o papel de bobo perante os meus súditos, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. A ideia é: não importa o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, importa que Deus me abençoou. Deus me chamou para ser rei de Israel. E Deus me permitiu trazer o símbolo da sua presença, o símbolo da sua moralidade, o símbolo da sua santidade para cá, onde está o reino. Bom, nós sabemos quais são os efeitos desta medida, porque Jerusalém tornou-se a cidade de Deus. E até hoje, Jerusalém, quando se fala de Jerusalém, o que é que se pensa? É a cidade onde Deus fará a sua demonstração maior. E, biblicamente falando, Jerusalém do céu virá à terra. Bendito seja Deus, meus irmãos, meus companheiros de estudo. O quinto ponto que eu quero mencionar aqui é justamente o ponto do rei querendo agora fazer um templo. Muito diferente de Saul, que passou a vida guerreando e perseguindo Davi. Davi quer construir um templo para Deus porque não se conforma de viver numa boa casa e a arca do Senhor estar numa tenda. Então, acontece uma coisa surpreendente. Ele comenta com Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Natã diz: vai, porque Deus tem estado com você. Mas Deus chama Natã e lhe diz outra coisa. E diz assim: dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos. Olha só agora, presta atenção. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Avise Davi: eu prepararei lugar para o meu povo. E avise a Davi: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, e também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Não é você que vai fazer uma casa para Ele, é Ele que vai fazer uma casa para você. E no final do relato, ele diz assim: eu não quero que você construa templo para mim, porque você é pessoa de sangue, mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E nós sabemos perfeitamente que ele estava se referindo ao fato de que da descendência de Davi viria o Senhor Jesus.
o descendente, o verdadeiro descendente de Davi, ainda que Salomão tenha sido o mais sábio de sua época, o mais sábio da história, não é Salomão, é Jesus Cristo. E esta promessa é cristológica, é uma profecia messiânica. Então, é maravilhoso saber que Davi toma conhecimento de que não vai haver, então, modificação da dinastia. É assim que ele entende, que os seus descendentes vão ocupar o trono progressivamente. E nós sabemos que existem, sim, pessoas formidáveis na sucessão de Davi. Existem homens tementes a Deus na sucessão de Davi, embora também haja gente má, gente que não atendeu à vontade do Senhor. Não é? Então, de certa maneira, com os inimigos todos vencidos, com a situação toda sob controle, nós temos que estudar agora Davi, o ser falível, Davi e os seus pecados. E há muitas coisas que nós não conseguimos entender no relato bíblico. Tem muitas vezes que Davi usa de mentira, tem muitas vezes que Davi usa de subterfúgios para escapar, seja para isso, para aquilo. Mas dois pecados eu quero mencionar aqui. O primeiro deles, que todo mundo se lembra, é o adultério dele. Então, em resumo, todo o evento está dito pela palavra do profeta Natã. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Dá para observar aqui que, ainda que ele seja um homem segundo o coração de Deus, os pecados de Davi, as consequências não são tiradas, não. Ele vai ter que pagar pelas consequências dos seus pecados. E ele tem vários desastres dentro da sua própria casa. Os filhos degladiam entre si, brigam por conta do trono, cometem incesto, Absalão vinga Tamar. Há uma porção de situações difíceis e complexas na vida de Davi por conta deste pecado que ele cometeu. Natã disse: olha, você não vai morrer por esse pecado, porque Deus te perdoou mediante a sua confissão. Mas nunca mais as consequências do que você fez serão tiradas. Ainda assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E todo crente é uma pessoa segundo o coração de Deus, se leva uma vida de dependência, se leva uma vida de confiança, de obediência e de confissão de pecados diante de Deus. Uma outra situação foi quando Davi, mais velho, tudo em paz, decidiu fazer um censo do seu povo. Diz o texto: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então o profeta Gade foi encarregado de dar a resposta e disse Deus: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Não é? Fome, peste, guerra contra inimigos. E então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Por que está em grande angústia? Por conta da escolha? Não, não é por conta da escolha. Ele sabe o que é que ele tem que escolher. Mas a angústia é porque o pecado dele se irradiou para a nação inteira. As pessoas foram alcançadas pelo pecado dele.
As consequências do seu pecado atingiram a população. Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Eu prefiro que o Senhor me castigue, eu prefiro que o Senhor me discipline, eu prefiro que o Senhor seja o meu justiceiro, porque a vida toda eu tenho presenciado, a vida inteira eu tenho visto que Deus quer o meu bem, que Deus quer o meu aperfeiçoamento, que Deus quer a minha bênção. Então, isto é um forte recado para cada um de nós. É preferível sempre buscar refúgio no Senhor, mesmo que a gente tenha pecado contra Ele, mesmo que as consequências sejam duríssimas, é preferível buscar a solução do Senhor para o nosso fracasso. Vamos então para o último ponto desta reflexão. Davi, seu entendimento teológico sobre Deus. Nós teríamos que ler os 73 salmos para descobrir todas as vezes que Davi fala sobre Deus, a compreensão que ele tem a respeito de Deus, a respeito da sua pessoa. Mas eu reuni aqui a oração que Davi fez diante de Deus em 1 Crônicas 29, e eu considero que esta oração pode nos ajudar a resumir toda a teologia de Davi, todo o entendimento sobre a pessoa do Deus de Israel. Vamos à leitura. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus é bendito e eterno. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus, é aquela que reconhece que Deus é eterno, que Deus é bendito, que Deus é poderoso, grandioso, honrado, vitorioso, majestoso, criador e possuidor e dono de todas as coisas, e é o supremo Deus do seu reino. Diz Davi: riquezas e glória vêm de ti. Ele sabe que o suprimento da vida humana vem por meio de Deus. Tu dominas sobre tudo, Deus é soberano. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. É Deus quem conduz as pessoas em triunfo. E ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, ele está juntando ofertas para a construção do templo por meio de Salomão. Ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Não é meramente uma pergunta retórica. Davi entende que tudo vem das mãos de Deus e das mãos de Deus nós damos a Ele. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Diante de Deus, é isso que Davi está dizendo, nós não temos as afinidades de Deus, nós não descobrimos os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E nós somos, nesta terra, como pessoas sem pátria, nós somos peregrinos. E os nossos dias são muito breves. Então, Davi está reconhecendo a instabilidade, a pequenez
da sua vida, da vida do povo de Deus, diante do Senhor do impossível. E ele termina este trecho dizendo: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Aprendemos com Davi que, a despeito dele não ter conseguido construir o templo porque Deus não lhe permitiu, ele foi insistente e voluntário, não apenas na doação de suas próprias riquezas, mas ele também foi uma pessoa que conseguiu convencer a população a doar bens para a construção do templo. E nós devemos ser gratos a Deus porque Davi nos ensina uma lição preciosa. Aquilo que nós recebemos de graça, que foi a misericórdia de Deus, nós devemos repartir com outros que não têm. Devemos nos juntar para construir aquilo que louva o Senhor, que engrandece o seu nome perante toda a terra. E ele termina esse trecho dizendo: Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Olha que bonito a gente pensar, então, que uma oração quase que final de Davi é justamente esta: inclina o coração do teu povo a ti. Dá para perceber, então, o quanto Deus usou a vida de Davi para edificar a Israel, para ser uma pessoa significativa no Novo Testamento e para se fazer presente no século XXI, quando nós utilizamos as suas poesias com nossas músicas contemporâneas, com o mesmo espírito de entregar a vida e, finalmente, podermos dizer: dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração que seja obediente, dá-me um coração que, quando eu tiver pecados, eu possa confessá-los e possa deixá-los e possa ver a mão do Senhor cuidando da minha vida. Não é possível nós atribuirmos a Davi todas as coisas, todas as vitórias, todas as conquistas que ele teve, porque a mão do Senhor era com ele. Ora, uma pessoa segundo o coração de Deus é sempre vitoriosa. Vamos nos lembrar do Novo Testamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, meu irmão, minha irmã, deixa Deus governar sua vida, como Deus fez com Davi. Não haverá Golias, não haverá Saul, não haverá pecados, não haverá situações graves absolutamente que superarão o cuidado de Deus por sua vida. Utilize-se sim da fé como um estilo de vida. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos por pensarmos na vida de Davi e por pensarmos como o Senhor o alcançou antes mesmo que ele projetasse qualquer coisa, pensasse ou sonhasse qualquer coisa que lhe aconteceria na vida,
enquanto era um pastor de ovelhas. Nós sabemos que o Senhor lhe deu coragem para enfrentar animais ferozes durante o cuidado com suas ovelhas, mas nós sabemos que, afinal de contas, ele terminou seus dias dizendo: o Senhor é meu pastor. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida de Davi e pedimos que o testemunho que as Escrituras dão a respeito de Davi sejam abençoadores na nossa vida na atualidade. Ajuda-nos a pensar que o Senhor é maior do que tudo quanto pensamos, de que tudo quanto projetamos. E ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti somente. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.